Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente, como estamos? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilinho, tudo na santa paz de Deus. Olha, a aula de hoje, a videoaula de hoje, eu não me acostumo a falar videoaula, gente, mas a videoaula de hoje vai ser sobre colocação pronominal, tá bom? Na aula passada, nós conversamos sobre pronomes, eu expliquei para vocês quais eram os pronomes, nós tivemos aula 1, aula 2, né? E eu expliquei para vocês os tipos de pronomes e aí, no final dessa aula, eu falei para vocês que nós temos alguns pronomes que vão servir como objeto, né? E que o pronome pode funcionar como retomada. Foi o caso dos pronomes demonstrativos, que tá na aula passada, na aula 2. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre colocação pronominal, tá? Ocorre o seguinte, gente, uma coisa é fato, falar é diferente de escrever. Isso eu vivo falando com vocês e eu vou me repetir até o final do ano, tá? Falar é diferente de escrever. Ou seja, quando a gente fala, a gente tem uma liberdade. Existe uma liberdade na fala, que é montada em cima de vários pilares que nós conversamos no início do ano, tá bom? No entanto, quando a gente vai escrever, aí vão predominar as regras, tá? E aí ocorre essa questão de colocação pronominal. Ok. Na verdade, essa colocação pronominal, ela vai ser dividida em três tipos. O primeiro tipo, próclise. O segundo tipo, ênclise, o terceiro tipo, mesóclise, tá? Essa divisão. Bom, antes da gente conceituar cada um deles, tá? Ocorre o seguinte, quando a gente fala, ao falar, tá? A gente tem uma tendência natural a utilizar basicamente só os casos de próclise. É isso. Então, ao falar, tá? É muito natural eu criar essa estrutura. Por exemplo, vamos supor que você tem uma caneta roxa, eu tô precisando dessa caneta roxa, então é muito natural, super natural, eu virar pra você e falar coisas tipo, me empresta a caneta roxa, né? E você pode falar pra mim não ou me entregar a caneta, uma das duas coisas pode ser. Mas uma coisa é fato, essa estrutura que eu falei aí é muito comum na fala. Ela é extremamente comum na fala, tá? E tem problema quanto a isso? Não tem problema quanto a isso. O grande lance é quando a gente escreve, tá? Aí quando eu for escrever, eu precisaria criar a estrutura correta, né? E a estrutura correta nesse caso é empreste-me a caneta roxa ao escrever. Então, como a gente utiliza muito, tá? Muitos casos de próclise na fala. Quando a gente vai produzir redação, quando a gente vai produzir textos, quase instintivamente a gente faz a mesma coisa. A gente sai colocando próclise em tudo. Vamos pôr dessa forma. E no entanto, gente, na escrita não pode ser assim. Então, primeiro, Liliane, você tá falando próclise aí igual uma louca. O que é próclise, tá? Próclise, gente, é quando a gente coloca o pronome antes do verbo, tá? Antes do verbo. Liliane, por quê? Porque existem partículas atrativas. Ou seja, são partículas que vão atrair o pronome para próximo dela, de modo que ela fique antes do verbo. Isso é a definição de próclise, tá bom? Bom, existe também a ênclise, tá? A ênclise, gente, é quando eu coloco o pronome depois do verbo. Ou seja, no caso da ênclise, não existe nenhuma partícula atrativa, nada, então eu vou colocar depois do verbo, certo? Ok? Bom, é o seguinte, é bom deixar claro para vocês, tá? Que no caso da ênclise, acontece normalmente quando o verbo está no infinitivo pessoal,
tá? Mas eu vou dar um exemplo direitinho para vocês quando ele tá no infinitivo pessoal. Mas enfim, eu vou explicar isso depois com calma. E por fim, nós temos a mesóclise, tá? A mesóclise é quando o pronome está flexionado no meio do verbo. Você divide o verbo e coloca o pronome no meio, tá? Vai acontecer em 2 tempos, futuro do presente e futuro do pretérito. E é uma forma muito clássica da língua portuguesa, muito clássica. A mesóclise, por exemplo, nós usamos, gente, em convite de casamento, convite de formatura. A gente encontra muito a mesóclise, por exemplo, na Bíblia, tá? Então, por exemplo, o que seria um caso de mesóclise? Por exemplo, tipo, a cerimônia dar-se-á, né, na catedral não sei o que. A gente usa o dar-se-á. Isso aí é um caso de mesóclise, tá? Observa que a gente coloca parte do verbo, separa por hífen, usa o se, depois continua com o verbo. Então isso é uma mesóclise. Bom, tem alguns alunos que me perguntam o seguinte: Liliane, eu posso usar a mesóclise em textos redacionais, alguma coisa assim? Amor, poder pode. Poder pode. O grande lance é que quando você usa a mesóclise, você está usando uma estrutura muito clássica. Isso quer dizer que o teu texto, ele precisa ser pelo menos, ter uma linguagem pelo menos compatível. Senão fica um pouco estranho, né? Você traz uma linguagem mais simples, mais contemporânea. Ah, Liliane, tem problema meu texto ter uma linguagem mais simples, mais contemporânea? Não, seu texto tem que ter clareza, não tem problema. Isso é bobagem, tá? Ah, porque eu gosto de usar umas palavras difíceis, bobagem. Tem que ter clareza, tá? Então, se o texto tem uma linguagem mais simples, mais contemporânea, e de repente tu coloca lá uma mesóclise, fica um pouco assim, discrepante, vamos pôr dessa forma, né? Bom, então, já que você já conceituamos, você já sabe o que é próclise, o que é ínclise e mesóclise. E já entendeu que a gente trabalha muito com a próclise na fala, mas quando a gente escreve, a gente tem que seguir as regras, os casos de próclise, consequentemente, né, de ínclise também. Então, vamos começar com os casos de próclise, tá? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um macete, vamos dizer assim, que ele é muito funcional. Ele funciona e ele te dá um gatilho para você pensar rápido, tá? Para que você pense rápido. Ou seja, na hora que você estiver escrevendo, você tem que lembrar, né, das partículas atrativas do caso de próclise. Ah, Liliane, se eu guardar essas partículas atrativas do caso de próclise, é quando eu vou colocar o pronome antes, certo? Certo, porque a partícula vai atrair o pronome. Beleza. Ok. Ah, e se não tiver nenhuma partícula, atrativa, o que eu vou fazer? Você vai colocar o caso de ínclise. Tu vai puxar, tá, a partícula para trás do verbo, ok? Porque não tem nada que atrai, então tu coloca para trás, tá? Depois do verbo, né? Melhor assim. Então, na verdade, esse macete é muito legal, tá? Que é o seguinte, você precisa guardar a seguinte expressão: nariz de. Eu sei que vocês estão vendo que eu coloquei uma legenda e na legenda eu coloquei nariz com S. Você fala, Liliane, você tá louca, minha filha? Você tá ensinando português e botou nariz com S. Tá, amor, eu sei que nariz escreve com Z. Mas para esse macete em específico, tá? A gente vai guardar com S. Nariz de, tá? Tem que ser com S, senão vai dar uma coisa errada. A Liliane, por que isso? Pelo seguinte, cada letrinha que vai formar esse nariz vai te fazer lembrar de uma partícula atrativa, certo? Então, por exemplo, começamos em nariz, tá? O N, tá? Primeira letrinha de nariz, N. N faz referência a palavras negativas.
Ariane, tipo o quê? Não, nunca, jamais, palavras de semântica negativa. Elas exercem atração sobre o pronome, tá? Então, por exemplo, não se negue a escrever. Observa, eu usei o não, em seguida eu botei o se. Não se negue e depois o verbo. Por quê? Porque esse não está atraindo o si para próximo dele. Então, é um caso de próclise. Então, toda vez que você for escrever, você tiver palavras negativas, tá? Elas vão atrair o si para próximo dela. Então, esse é o primeira letra aí, o N, tá? A segunda letra, tá? De nariz D, é um A. Esse A faz referência a quais partículas atrativas? Advérbios. Tudo bem? E toma cuidado, porque em redação vocês usam muitos advérbios. Advérbio de tempo, advérbio de lugar, vocês usam demais, tá? Então, esse A de nariz D aí são advérbios. Por exemplo, eu sempre te disse a verdade. Observa, sempre é um advérbio. Tudo bem? Aí eu tive que usar eu sempre te, o te é o pronome e depois vem o verbo, disse, tá? Então, o sempre atrai o pronome para próximo dele, então por isso que a gente coloca antes do verbo, ok? Então, advérbios, tempo, lugar, modo, intensidade, são partículas atrativas para o caso de próclise, certo? Bom, segunda letrinha de nariz D, R, tá? O R são relativos, pronomes relativos. Lembrando, pronomes relativos vocês também trabalham muito em redação e tem que usar mesmo, tá? Na aula passada a gente até mencionou o caso dos pronomes relativos, que a gente utiliza como forma de coesão, né? Para não ficar texto de criança, esse tipo de coisa. Então, né? Quando você usa, por exemplo, o que, esse que sendo pronome relativo, tá? Quando você usa o qual, a qual, onde, né? Cujo, cujas, né? São quem, são pronomes relativos que vão atrair a partícula para próxima deles. Então, muito cuidado, gente. Porque na maioria dos textos que eu leio de vocês, o que eu percebo? Eu percebo que é justamente nesse caso que vocês acabam falhando, tá? Ok? Então, por exemplo, não acredite nas mentiras que te contam. Não acredite nas mentiras que esse que se refere a mentiras. Concorda comigo? Então, o pronome relativo te contam. Observa que eu usei o pronome e em seguida o verbo. Por quê? Porque o pronome relativo vai ser atrativo, vai atrair, tá? Então, até agora da palavra nariz D, nós sabemos que o N, palavra negativa, sabemos que o A é o advérbio, sabemos que o R são pronomes relativos, tá? Ok? Beleza. Bom, em nariz D, a próxima letra é o I, né? O I são pronomes indefinidos. Eu expliquei para vocês quais são os pronomes indefinidos na aula passada. Então, por exemplo, alguém, ninguém, todo. Eu acho que foi até o finalzinho da aula, se eu não me engano, tá? Então, por exemplo, alguém me conte a história, por favor. Observe, eu usei um pronome indefinido, alguém. Ele exerceu uma atração no pronome, então alguém me conte. Só depois vem o verbo, certo? Então, de nariz D, o I é pronome indefinido, certo? Tranquilinho? Ok. Bom, o S, ai Jesus, o S. Presta atenção. O S representa sujeito na forma de pronome. De novo, eu não estou falando sujeito simples, nem sujeito composto, eu não estou falando disso. Eu estou falando quando o sujeito é um pronome. É o primeiro caso do S, tá? Do nosso macete. Bom, ou quando temos uma subordinada.
Então, por exemplo, ele me empurrou. Foi o que deu, gente. Ele me empurrou, tá? Então, observa que ele é um sujeito, mas é um sujeito na forma de pronome, tá? Então, ele vai atrair o pronome, o outro pronome, para próximo dele, certo? Então, quando você usa ele e ela, os pronomes do caso reto que conversamos na aula passada, tá? E esses pronomes só podem funcionar como sujeito, né? Não tem muita opção. Lembre-se que eles vão exercer a atração sobre o outro pronome, tá? Então, de nariz de, tá? O S é quando a gente tem, tá? Um sujeito que funciona como pronome. Ok. Aí você vira para mim e fala o seguinte, Liliane, mas e na forma de subordinada, como você disse? Embora se arrependesse, não pediu desculpas, tá? Observa o seguinte, quando a gente fala embora, esse embora aí é uma subordinada adverbial concessiva. Ah, Liliane, pelo amor de Deus, tem isso? Tem. Quando a gente usa as adverbiais, né? Na verdade, quando a gente usa as subordinadas, elas são unidas por, né, conjunções. Vamos pôr dessa forma, tá? E essas conjunções aí das subordinadas, elas vão atrair o si para próximo dela, ok? Tá? Seja ela adverbial, que é o caso que eu dei para vocês agora. Ah, Liliane, e as adjetivas, por exemplo, é mais fácil ainda, né? Porque as adjetivas são unidas por pronomes relativos. E a gente já viu que o pronome relativo exerce a atração sobre o si, tá? Ok? Bom, e aí ficou faltando só o D de nariz D, tá? O D de nariz D, gente, representa pronomes demonstrativos. E pelo amor de Deus, tá? Toma cuidado. Por quê? Porque vocês usam muito demonstrativo. Na aula passada eu ainda te dei um macete, não sei se você se recorda, que eu te dei um macete quando usar o este, quando usar o esse. Se você não recorda, pelo amor de Deus, volta lá, verifica, tá? Vê direitinho. E vocês trabalham muito com isso e tem que trabalhar mesmo, porque é um elemento coesivo. É um elemento coesivo, certo? Então, a gente vai trabalhar com o D, são pronomes demonstrativos que vão exercer a atração, tá? Então, por exemplo, este me parece melhor. Quer dizer, olha, eu estou trabalhando com uma coesão, é retomada de algo que eu disse anteriormente, mas eu usei o este, e o este é um demonstrativo, tá? Ah, Liliane, mas é um demonstrativo de retomada, não é uma regra. Sendo demonstrativo, ele vai exercer atração sobre o pronome. Então, eu tive que usar este, e aí eu coloquei o pronome me parece, tá? Então, guarda aí, casos de próclise, nariz com S, D, tá? Liliane, se a frase não tivesse, por exemplo, ela não tem, vamos supor, ela não tem nenhum desses elementos atrativos, nenhuma dessas partículas atrativas, o que eu faria? Você passaria o pronome para depois do verbo, tá? Vamos pegar o primeiro caso, por exemplo, né? Não se negue a escrever, tá? Observa que eu tenho um não aí. Eu vou tirar o não da frase, tá? Vou tirar. Então, ela ficaria como? Negue-se a escrever. Negue-se a escrever. Por quê? Porque não tem nenhuma partícula atrativa aí. Nada. Nada. Ok? Certo? Ou, por exemplo, né? Se a gente pensar dentro das estruturas que vocês trabalham em textos, né? Vamos supor que você usou um que, mas esse que, vamos supor aí, ele não é um relativo, ele não é nada, tá? Ele só serve para juntar, né?
Aí o que acontece? Mesmo ele funcionando só para juntar as orações, se for um caso de subordinada, aí vai exercer atração. Que nem é o caso na maioria dos casos, sim, tá? Bom, então deu para entender que se não exercer se não tiver, nenhuma partícula atrativa para que você tenha a próclise, você vai fazer o quê? Tu vai passar para trás do verbo, tu vai criar a ínclise. Quanto à mesóclise, o meu conselho é o mesmo do início da aula, tá? Se você puder evitar, a menos que o seu vocabulário seja bem mais erudito, que o seu vocabulário seja mais trabalhado, que não gere essa discrepância, tá? Se o seu vocabulário for mais simples e se ele for um vocabulário, e observa que simples não é ofensa, tá, gente? Lembra, o importante é a clareza. Se ele for mais atual, se o vocabulário é mais atual, fica um pouco estranho você colocar mesóclise. Mas observa a palavra que eu estou usando. Estranho. Em momento nenhum, eu estou dizendo que está errado. Certo? Tá bom? Então tá. No mais, gente, muitíssimo obrigada por ter me acompanhado até aqui, tá? Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês, uma excelente semana. Jesus abençoe a semana de vocês, muita paz para vocês. A gente se vê na próxima, tá? Tchau, gente!